Olá pessoal! Hoje nós vamos apresentar as características históricas e os parâmetros para a atualização do inventário no eixo São Pedro. O eixo de São Pedro, então, é formado pelas linhas de São Miguel, São Pedro, São José da Busa, Cruzeiro, Santo Antônio, Santo Antoninho e Barracão. Sua colonização de maioria italiana ocorreu nos primeiros anos da ocupação da colônia de Dona Isabel. Na época, denominada Linha Palmeiro, se mostrava como uma das principais localidades da colônia, sendo a linha mais populosa, contando em 1882, conforme o relatório consular, com mais de 1.600 habitantes. Para esse projeto, serão 3 os principais focos dentro do distrito: as comunidades de Santo Antônio e São Miguel, bem como a rota das rodas hidráulicas presentes ao longo de todo o distrito. Na década de 1990, idealizado por Júlio Pozenato e Tarcísio Michelon, surge na localidade o projeto Caminhos de Pedra, que visava restaurar antigas casas de pedra da localidade com o objetivo de valorizar e explorar turística e economicamente o patrimônio dessa região. Um dos pontos de conflito encontrados entre os interesses de manutenção da paisagem e as famílias das localidades é a questão da transformação das práticas agrícolas no presente. Outro ponto de transformação de grande importância e impacto para a paisagem e também para com o meio ambiente da região é a troca da agricultura de subsistência praticada pelos antepassados para as monoculturas que se vêem presentes na atualidade. Vale ressaltar a presença de uma brizoleta abandonada na comunidade de Santo Antônio. Esse local ele tem um valor bastante afetivo com a comunidade, uma vez que, como mencionado por Isaírio José em entrevista concedida ao Museu do Imigrante em novembro de 2020, esse local era onde os seus filhos estudavam e também onde eram oferecidos cursos à comunidade, ressaltando então a necessidade de um olhar mais atento à preservação da edificação. Na comunidade de São Miguel, o estudo de César, 2020, destacou como edificações centrais para a história da comunidade a escola Davi Canabarro, a residência Dalvesco, Zatti, a residência da Losbel, o conjunto de pares e a residência Caldato. Sendo o conjunto de pares já presente no antigo inventário do município, porém, destaca-se para esse momento a atualização das informações dessa construção. Ressalta-se a importância da religiosidade para essas comunidades, destacando a importância da preservação, da construção e da reconstrução de igrejas, assim como a utilização dos capitéis, que são muito presentes nessas localidades. Isaíra destaca a importância das festas da comunidade para a socialização e integração da comunidade. Uma das características mais marcantes do distrito de São Pedro é sua rica bacia hidrográfica, com rios de água corrente cortando os lotes ao longo de todo o roteiro. Tal característica possibilitou a instalação ao longo de toda a comunidade de rodas hidráulicas para geração de energia, ponto que atraiu diversos moradores da região. As ferrarias e os moinhos foram os principais utilizadores da energia fornecida pelas rodas hidráulicas, como é o caso da Ferraria Munhol, citada pelo relato acima, e também do conjunto preservado da Ferraria Ferre, o qual consta apenas da ferraria no primeiro inventário, sendo aqui importante o olhar para o complexo como um todo. Quanto aos moinhos, destaca-se ainda o ativo moinho Bertarello, que tem seu complexo instalado ao lado da Ferraria Ferre, tendo seu prédio antigo preservado e em atividade, o qual já constava também no primeiro inventário. Ao longo de todo o roteiro aqui apresentado para o distrito de São Pedro, vêm-se histórias de perdas e permanências relacionadas às rodas da água, vendo-se aqui então a potencialidade de um novo olhar patrimonial para essas localidades. O distrito de São Pedro é formado por parte da linha Palmeiro, que foi a mais densa e talvez a mais extensa da colônia Dona Isabel, com 200 lotes. Os lotes seguem pares no atual bairro Cruzeiro e ímpares na comunidade de São Miguel. Eles seguem ímpares na comunidade Barracão, Picosul e Vila Nova. E seguem pares na comunidade de Santo Antoninho. Após o lote 51, eles seguem pela estrada de São Pedro em lotes intercalados, pares a sul e ímpares a norte. Seguem até Caravaggio e continuam até a divisa com a colônia Caxias. De acordo com Pozenato, 1983, a roda hidráulica pode ser considerada símbolo da imigração italiana, pois proveu energia motriz para as mais variadas finalidades, moinhos de trigo e milho, serrarias, ferrarias com malhos e ventiladores, marcenarias, descascadores de arroz, fábricas de farinha de mandioca e até mesmo, no fim do período tardio, geradores elétricos de baixa rotação.
Nos lotes 18, 20, 51, 56, 59, identificam-se alambiques, moinhos e ferrarias das famílias como Merlin, Bertarello, Ferri e Ferretti, que existem até hoje. Essa localidade, onde se situam o Moinho Bertarello, a Ferraria e Serraria dos Ferri, possui caráter paisagístico excepcional, pelo encontro dos arroios que geram o rio Burate, com a preservação completa de um conjunto industrial doméstico. Dentro do conceito de patrimônio industrial, o lugar inclui as edificações industriais, comerciais e residenciais, maquinário, saberes e fazeres das rodas hidráulicas e de sua produção artesanal, além das ruínas da primeira ponte e do caráter de preservação ambiental permitido pelos empreendimentos, que possibilitam o passeio junto às águas, partindo da concepção museográfica iniciada com o roteiro Caminhos de Pedra. As edificações industriais do Moinho Bertarello e da Ferraria Ferri já constam no inventário da década de 90. Porém, identifica-se a necessidade de atualizar a visão desses conjuntos através dos conceitos de patrimônio industrial e patrimônio ambiental, dialogando com o plano diretor municipal que identifica essas áreas como OPACs. Além disso, destaca-se a existência de acervo material como ferramentas, maquinários e produtos das respectivas atividades, bem como a existência de saberes e fazeres relacionados à produção e consumo da farinha, milho e trigo, e à produção artesanal em ferro e madeira. A esse conjunto recomenda-se a proteção através do tombamento de conjunto, de forma a garantir a permanência dessas edificações e atividades junto ao seu meio ambiente sensível, bem como o registro do patrimônio material das suas produções, para que possibilite a continuidade dessas atividades, preservando sua autenticidade. A presença da água, da roda e da estrada também são fatores preponderantes da comunidade de Santo Antônio, onde o antigo moinho Seconello, datado de 1884, foi adaptado no ano de 2003 para a Casa da Erva Mate Ferrari. Outras rodas d'água compõem a localidade, distribuídas ao longo da estrada, como a Ferraria de João Saquet, o moinho entre as casas Benvenuti e Girelli, bem como o conjunto de alambiques, ferraria e resquícios de uma usina que gerava energia elétrica, lote 92, operados pelas famílias Grando, de Césaro e Brustolin. Entre essas, atualmente, apenas o capital da família Ferrari, a Casa Saquet e Brustolin, identificada por irmãos Bianchi, encontram-se no inventário. Tendo em vista a importância dos conjuntos que as mesmas abrangem, é indicada a inclusão na atualização do inventário do conjunto da Capela Santo Antônio, identificada como a PAC Rural, tendo como centralidade a capela e a escola. Entre as edificações da comunidade, indica-se o cadastro das casas da família de Césaro e Bassani, também da Casa da Olaria Brustolin e da Casa de Confecção da família Romani, bem como identificação arqueológica das ruínas dos moinhos e usinas junto às propriedades das famílias Benvenuti, Girelli, Brustolin e de César. Como forma de gestão, seria interessante a potencialização das atividades artesanais e industriais familiares, tendo o patrimônio cultural como forma de valorização do negócio, assim como ocorre no restante do roteiro. Além disso, identifica-se a necessidade de inventário da Casa da Erva Mate e da Brisoleta, edificações centrais pelo seu valor e representatividade para a comunidade, que apresentam um grande valor museográfico. Para sua preservação, também pode ser aplicado o instrumento tradicional do tombamento, de forma a garantir a sua conservação frente às interpretações burocráticas aplicadas em relação aos recuos necessários referente às faixas de domínio da rodovia e do arroio. Já na comunidade de São Miguel, os elementos centralizadores são o capitel Nossa Senhora do Carmo, que demarca o local da primeira igreja, a Capela de São Miguel, o cemitério e a Escola da Vica na Barra. Essas edificações são referência cultural e comunitária para as famílias Osmarim, Bolognese, Dal Ponte, De Paris, Dalacqua e Santa Rosa. Esse conjunto contou com a contribuição da acadêmica de Arquitetura e Urbanismo Carina de Césaro, que realizou o estágio na Universidade de Caxias do Sul, orientada pela professora Margaret Arnold. O estudo realizado identificou construções no trecho que segue em direção à divisa com Farroupilha, no retorno da barragem de São Miguel, além de construções que não haviam integrado o inventário existente. O relatório apresenta o cadastro arquitetônico com levantamento métrico do conjunto de pares e da Escola da Vica na Barra, além de identificar documentos e objetos do acervo da comunidade.
Entre os objetos destacam-se um carrinho de lomba, um trator antigo e louças de um antigo bar da residência Dalvesco. Zati. A maioria das construções já se encontra no inventário, porém indica-se a inclusão da escola e das edificações residenciais identificadas na pesquisa da estudante do curso de arquitetura Karina de César. Também torna-se necessária a atualização da visão patrimonial de conjunto, valorizando os ofícios realizados junto a essas residências, contrapondo a visão das edificações isoladas que existia na época do inventário existente. No conjunto também é uma paisagem cultural rica, formada por parreirais integrados à vegetação ornamental e funcional, além da criação de animais. Como a preservação cultural de forma mais abrangente, recomenda-se a reativação do museu comunitário que existia na antiga escola, que ainda guarda acervos dos moradores e pode ser ponto de referência do patrimônio imaterial, retomando as atividades educativas através de oficinas culturais. Por fim, destaca-se que o distrito de São Pedro, juntamente com a linha Palmeiro e o roteiro dos Caminhos de Pedra, já foram objeto de reconhecimento do patrimônio cultural estadual por meio de lei e também por tombamento provisório do IFAI, que não teve seguimento por conta da necessidade de maiores estudos juntamente com o poder público municipal e a comunidade local. É recomendável, assim, a retomada desse processo, identificando conjuntos a serem reconhecidos pelo tombamento tradicional, mas também identificando as outras formas de proteção que se fazem necessárias para a preservação da paisagem cultural, como registros de patrimônio imaterial e chancela paisagística, os quais possam dialogar com as reais necessidades dos moradores. No próximo vídeo, falaremos sobre os parâmetros para atualização do inventário do eixo Centro, Igreja Metodista, São Roque e Cidade Alta.